Pós-graduação em Educação do Campus Pelotas, do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Sul-Rio-Grandense. Para compor a mesa diretiva virtual desta cerimônia, anunciamos as seguintes autoridades: o reitor do Instituto Federal Sul-Rio-Grandense, professor Flávio Luiz Barbosa Nunes. O professor reitor de pesquisa, inovação e pós-graduação, professor Vinícius Martins. O diretor-geral do Campus Pelotas, professor Carlos Jesus Anguinoni Correia. O diretor de ensino do Campus Pelotas, professor Rafael Krolow Santos Silva. O chefe do Departamento de Graduação e Pós-Graduação, professor Anderson da Silva Martins. O coordenador do Programa de Pós-Graduação em Educação do Campus Pelotas, professor doutor Roger Albernaz de Araújo. O professor doutor Alberto Dávila Coelho, do Programa de Pós-Graduação em Educação do Campus Pelotas. O professor doutor Marcos Vilela Pereira, da Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul, especialmente convidado para ministrar esta aula magna. Com a palavra, o reitor do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Sul-Rio-Grandense, professor Flávio Luiz Barbosa Nunes. Uma boa noite a todas e a todos. Deixar minha saudação a todos que compõem essa mesa virtual, né? Nosso colega Vinícius, professor Carlos, diretor do campus, ao Rafael, ao Anderson, ao Roger, coordenador do nosso programa de pós-graduação, ao Alberto, deixar também a nossa saudação para a Alexandra, para o Felipe, que vão estar aqui fazendo a tradução para Libras, um processo tão importante de inclusão que temos que estar sempre atentos. A nossa saudação também para a Sandra, para a Estela e para todo o pessoal que está aí nos apoiando aí para fazer a geração das imagens, aí poder transmitir essa nossa aula magna. Deixar a nossa saudação também a todos que nos assistem pelo canal do YouTube. E a nossa saudação muito especial ao professor Marcos Pereira, nosso convidado, né? Seja muito bem-vindo. Agradecemos desde já a sua boa vontade de estar junto conosco aqui, compartilhando um pouquinho essa sua caminhada, a sua experiência, os seus conhecimentos, né? Então é muito bom tê-lo conosco aqui hoje, professor. Fico feliz de estar aqui participando desse momento tão especial do nosso programa de pós-graduação em educação do Campus Pelotas, comemorando seus 10 anos com essa aula magna. E a gente fica contente porque são 10 anos, com certeza, de muitos desafios, de muitas dificuldades, de muitas vitórias, de muitas conquistas também, mas sempre com um intuito muito claro de todos que participaram e participam do programa, no sentido de oportunizar aos nossos estudantes do programa de pós-graduação em educação possibilidades de construção de conhecimento, possibilidades de aprofundarem as suas pesquisas, possibilidades de proporem alternativas e soluções. E acho que isso sempre foi muito claro para todos que participaram, sempre foi um objetivo do programa, a gente poder transformar as realidades dos nossos estudantes para que, através desse conhecimento adquirido pelo curso. Então, com certeza, através das dissertações, através dos produtos educacionais gerados, nós estamos trabalhando e gerando essas possibilidades aos nossos estudantes. Acho que isso tem que ser ressaltado e tem que ser aplaudido por todos vocês. Também acho que é importante dizer, né, que deixar aqui o nosso parabéns aí ao Roger, hoje como coordenador, representando o curso, como para o Alberto também, mas o parabéns para todos aqueles que fazem parte hoje do programa, todos os nossos colegas que, de um jeito ou de outro,
têm contribuído com o programa, e também todos aqueles que já passaram pelo programa, né, que por um motivo ou por outro, né, podem já não estar mais no programa, alguns aposentados, inclusive, e tal, mas destacar todo esse trabalho, porque foi graças, então, à dedicação, ao empenho, ao trabalho que vocês realizaram, que conseguimos chegar ao ponto que chegamos no programa. Inclusive, né, com a nossa grande conquista, né, que foi também a autorização para podermos oferecer o doutorado também em educação. Então, fica esses parabéns aí, o reconhecimento e o nosso agradecimento a todos vocês que se empenharam e que já se empenharam e que estão se empenhando hoje para que o nosso programa de pós-graduação em educação continue sendo um sucesso, não só no nosso instituto, mas em todas as esferas que a gente tem atuado em termos de abrangência. Então, nosso reconhecimento a todas e todos vocês aí. Acho que é importante a gente destacar, sair um pouquinho e abrir um parênteses ainda para a questão da pandemia, né? E sempre acho que é importante a gente fazer uma reverência aí aos mais de 600 mil brasileiros que perderam a vida aí para a Covid, e deixar nossa solidariedade também aos milhões e milhões de brasileiros e brasileiras que, por um motivo ou por outro, sofreram ou sofrem ainda os males da pandemia. E destacar, gente, que a pandemia não passou ainda, infelizmente, estamos num momento muito melhor, mas precisamos continuar nos cuidando, utilização da máscara, do álcool gel, evitando as grandes aglomerações, enfim, até que a gente possa realmente dizer que vencemos a pandemia, o que não ainda é fato, infelizmente. Estamos vivendo um bom momento, mas ainda precisamos continuar atentos e vigilantes e cuidando para que a gente consiga chegar lá finalmente. Então, eu quero desejar uma ótima aula máquina, um bom momento aqui de reflexão, de trocas de ideias que o professor Marcos vai nos trazer, e deixar mais uma vez aí o nosso grande abraço para todas e todos nossos professores, nossos técnicos administrativos, os nossos estudantes do programa de pós-graduação, e ao Campus Pelotas, né, por sediar, né, o primeiro programa de pós-graduação do IFSU, né? Então, fica aí toda a nossa felicidade de estar junto com vocês, tá bom, gente? Um grande abraço para cada um e para cada uma. Agradecemos ao reitor Flávio Nunes. Neste momento, passamos a palavra ao pró-reitor de Pesquisa, Inovação e Pós-Graduação, professor Vinícius Martins. Então, olá a todas e todos. Então, primeiramente, quero cumprimentar o professor Flávio Nunes, e em nome dele e do professor Carlos Correia, quero cumprimentar todos os nossos colegas servidores, cumprimentar o nosso palestrante, o professor Marcos Vilela Pereira, e agradecer por ter aceito esse convite. E, neste momento, é um momento de parabenizar todo o esforço de todos os colegas, como o professor Flávio falou, todo o esforço que os colegas fizeram ao longo do tempo, de buscar uma especialização, dessa especialização chegaram a um programa de estrito senso, no nível mestrado, e com um trabalho sério, contínuo, dedicado, chegarem ao curso de doutorado. Esse programa é muito importante para o IFSU, primeiro por ser o primeiro programa, mas também porque permitiu a possibilidade de vislumbrar dentro da rede federal e dentro dos outros campos, que havia possibilidade de termos novos cursos na modalidade de mestrado e depois na modalidade de doutorado. O PPG Edu faz a abertura do IFSU, então, para os programas de estrito senso dentro do IFSU, e isso faz com que permita o IFSU adentrar dentro do FOPROP, que é o Fórum de Pró-Reitores de Pós-Graduação e Pesquisa do Brasil, que só é permitido para instituições que têm programa estrito senso. Então, o PPG Edu permitiu ao IFSU ingressar no FOPROP e hoje participarmos do Diretório Nacional do FOPROP. E isso é uma conquista também do PPG Edu, que com a batalha, dedicação, esforço na formação dos mais diversos alunos de mestrado e agora de doutorado que teremos, da dedicação de seguir as indicações, né, vamos dizer assim, da CAPES, mas fazendo sempre com muita maestria, com muita dedicação,
Parabenizar ao trabalho do professor Roger e do professor Alberto, que se dedicaram muito sob a coordenação nesses últimos anos. Trouxeram demandas à pró-reitoria, como a Bolsa Mestrado, que era uma demanda que precisava ser atendida e que veio a partir do programa e em concordância com os outros programas, criamos essa Bolsa Mestrado para que atendêssemos os alunos do nível de mestrado com baixa renda. Então, o PPG Edu tem mostrado a importância da qualificação dos professores da rede pública, municipal, estadual e também da rede privada. Para nós é um orgulho muito grande a termos esse programa no nosso instituto, porque foi um programa que permitiu aberturas de novas potencialidades para o IFSU e permitiu também aumentar o potencial e mostrar o potencial da rede federal no Brasil. Hoje, os institutos federais, desde a sua criação em dezembro de 2008, possui 197 cursos de estrito sensu, no nível mestrado e doutorado, profissional e acadêmico. Isso mostra o quanto a rede federal tem um potencial e o PPG Edu faz parte dessa história, sendo um dos primeiros programas da rede. Então, neste momento, nós estamos aqui para parabenizar, para agradecer e dizer que veio mais 10 anos, que veio mais 20 anos. Então, parabéns mais uma vez a todos e todas as colegas que fazem o PPG Edu esse sucesso. Parabenizar os alunos e alunas que fazem com tanto esforço, a dedicação, cursam esse curso e se dedicam para que o PPG Edu continue sendo um sucesso. Parabenizar o Campus Pelotas, né? Ao professor Carlos, ao professor Rafael e ao professor Anderson, que permitem a viabilidade da continuação desse curso, e a gente sabe o quanto um curso de pós-graduação tem suas especificidades e quanto um curso de pós-graduação em estrito sensu tem as suas especificidades e que precisa ser atendida com muito cuidado para a gente conseguir manter o desenvolvimento da pesquisa integrado com a educação e com a pós-graduação. Então, parabéns mais uma vez a todas e todos que fazem o PPG Edu esse sucesso. Muito obrigado. Agradecemos ao professor Vinícius Martins. Convidamos o diretor-geral do Campus Pelotas, professor Carlos Jesus Anguinoni Correa, para seu pronunciamento. Logo após, o diretor de ensino do Campus Pelotas, professor Rafael Crollo Santos Silva, fará uso da palavra. E, a seguir, o chefe do Departamento de Ensino de Graduação e Pós-Graduação, professor Anderson da Silva Martins. Então, boa noite a todos os presentes. Saúdo inicialmente o magnífico reitor do Instituto Federal Sul-Rio-Grandense, professor Flávio Nunes. Saúdo também os demais componentes da mesa virtual, o pró-reitor de Pesquisa, Inovação e Pós-Graduação, professor Vinícius Martins, o diretor de ensino do Campus Pelotas, professor Rafael Crollo, o chefe de Departamento de Graduação e Pós-Graduação também do Campus Pelotas, professor Anderson Martins, o coordenador do programa de pós-graduação em Educação do Campus Pelotas, professor Dr. Roger Albernaz, professor Dr. Alberto Coelho, a todos que nos acompanham pelo canal do YouTube, e em especial o nosso convidado para ministrar a aula magna, o professor Dr. Marcos Vilara Peleira, da Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul. E agradecer ao professor por ter aceito esse convite, né? Inicialmente, eu gostaria de parabenizar a equipe de professores do Programa de Pós-Graduação em Educação, que atua há mais de uma década na formação de profissionais qualificados para atuarem nas atividades de ensino, pesquisa e extensão do nosso Instituto Federal Sul-Rio-Grandense. Eu posso dizer que eu acompanhei toda a trajetória e dedicação dos professores que não mediram esforços no sentido de consolidar o Programa de Pós-Graduação em Educação do nosso Campus Pelotas, né? Trajetória essa que teve início no curso de formação pedagógica, depois passou pela especialização e pelo mestrado profissional, com a primeira turma lá em 2012, e que hoje se mostra consolidada através do curso de doutorado profissional em Educação e Tecnologia. Sendo esse o primeiro projeto de doutorado aprovado no IFSU e o terceiro da rede federal. Isso é algo de muito orgulho para nós, enquanto Instituto Federal Sul-Rio-Grandense, e principalmente nós do Campus Pelotas, né? E esse projeto representa a qualidade do ensino que nós ofertamos e que permite, que eu sempre
faço essa fala, né, e faço questão de enfatizar que nós somos uma das maiores e melhores instituições de ensino do nosso país, não é? E é muito embasado nessa qualidade de ensino que a gente oferece e principalmente nesse nível de oferta que nós ofertamos, não é? Através de uma formação de excelência pública e gratuita. Qualificamos profissionais para atuar nas mais diversas áreas do conhecimento e, nesse caso em especial, como uma das linhas de ação, formar profissionais para atuar no campo da educação. Então, é algo que para nós é muito importante, muito significativo, tratando-se de um campus que tem praticamente 80 anos de história, né, atendendo às mais diversas áreas do conhecimento. Isso para nós é algo muito especial. Então, eu encerro a minha fala desejando muito sucesso e longevidade ao programa de pós-graduação em educação, e em especial os meus cumprimentos e agradecimentos aos docentes, técnicos administrativos e estudantes do programa. Muito obrigado, muito sucesso a todos. Boa noite a todas e todos. Eu sou, então, o professor Rafael, atualmente diretor de ensino do IFSU Campus Pelotas. Eu gostaria de, inicialmente, cumprimentar também os colegas tios, né, os nossos intérpretes de Libras que estão hoje nos ajudando aqui. Como disse o professor Flávio, uma importante ação inclusiva da nossa instituição. Saudar, então, o nosso senhor reitor do IFSU, professor Flávio Nunes, nosso corretor de pesquisa, inovação e pós-graduação, professor Vinícius Martins. Agradeço muito a participação de vocês nesse momento tão especial aqui do nosso campus. Cumprimentar meus colegas de gestão, professor Carlos, diretor-geral, o professor Anderson Martins, chefe do Departamento de Graduação e Pós-Graduação. De forma especial, saudar os colegas que hoje estão representando o PPG Edu, o coordenador do programa, professor Roger Albernaz, e o professor Alberto Dávila Coelho. De forma muito especial, também agradecendo já o aceite do convite dos colegas do PPG Edu, cumprimentar o professor Marcos Vilela Pereira, da PUC-RS, que será hoje, né, o responsável pela palestra da nossa aula magna. Hoje, gente, é dia de comemoração, né, dia de comemorarmos os 10 anos do PPG Edu. Mas antes de falarmos do programa, eu acho que é importante aproveitar esses momentos, né, nós temos que dizer que hoje também é dia de celebrarmos a importância da ciência para o nosso país, né? Em tempos tão difíceis de negação da ciência, é importante que aproveitemos esses momentos como este que estamos agora de celebração, para apoiarmos todas as ações de ensino, de pesquisa, de extensão, de ciência, né, de tecnologia, desenvolvimento social, enfim, a formação de pessoas nesse nosso país, né? Momento de destacarmos a importância de um projeto de educação no nosso país. A importância, por exemplo, de uma política educacional no nosso país, né, que levou à criação dos nossos institutos federais, a partir de 2008, né, que visou a ampliação e a consolidação da nossa rede federal de educação profissional, científica e tecnológica, que tem hoje já mais de 1 milhão de matrículas, né, e que oferta desde cursos da educação básica, de ensino técnico, cursos FIC, até cursos de pós-graduação stricto sensu, e como hoje aqui estamos celebrando o PPG Edu, né? Política esta, gente, que nos dá a condição de estarmos hoje comemorando um programa tão especial para nós e tão importante, né? Política que estrutura todo esse tipo de oferta federal em nosso país, e num momento como esse é importante a gente frisar essa importância. Nesse contexto todo, mais uma vez, o IFSU Campus Pelotas demonstra para a sociedade brasileira a sua relevância, uma instituição, como disse o meu colega, o professor Carlos, que há 78 anos, já quase 80 anos, né, desde a sua federalização, oferta diferentes cursos em diferentes áreas, tá, e forma profissionais altamente qualificados para o mundo do trabalho. Tá? E por que, mais uma vez, gente? Porque os nossos cursos técnicos sempre foram referência no cenário nacional e até mundial. Hoje temos colegas, né, ex-colegas, ex-alunos, né, trabalhando no mundo afora, né, formados na nossa querida Escola Técnica, no nosso IFSU Campus Pelotas. Certo? Temos, como o Carlos também mencionou, fomos pioneiros nessa oferta, né, em 1998, com a criação, a partir de 1999, do Programa Especial de Formação Pedagógica, onde começávamos a debater essa temática de formação de professores na nossa instituição. Né? Que hoje, desde aquela época, né, e hoje temos também professores no colegiado, no corpo docente do PPG Edu, que já naquela época participavam desses movimentos na nossa instituição.
Desde então, a gente vem ampliando as nossas ofertas de cursos superiores, cursos de tecnologia, bacharelado, engenharias, né, licenciatura e cursos de pós-graduação. Tá? Em 2008, tivemos a primeira turma do curso de pós-graduação em educação, nosso CPG Edu, que oferta vagas até hoje. Depois, em 2011, tivemos o início dos trabalhos do mestrado profissional em educação. E depois de um período de produção de mais de 160 dissertações, né, de mestrado, e da obtenção do conceito 4 na CAPES, em 2017, foi possível, então, trabalhar para a implantação de um doutorado profissional, que foi recentemente aprovado no ano de 2020 e que hoje já oferta vagas. Né? Dito isso, é preciso dizer que foram muitos anos de dedicação, né, de uma equipe de colegas que traçou um objetivo muito claro, né, e trabalhou muito para alcançar o resultado que queria alcançar, e que alcançaram, eu diria, no ano de 2020, né, Roger, consolidando essa oferta de um mestrado profissional, um doutorado profissional no nosso querido IFSU Campus Pelotas. Hoje, com orgulho, que nós podemos dizer que temos um programa de pós-graduação, né, com essas duas ofertas, e dizemos isso graças, Roger, Alberto, que hoje representam aqui os colegas, ao trabalho de vocês, ao trabalho dedicado de vocês e à luta de vocês, claro, com o apoio das equipes de gestão ao longo dos anos, das equipes da reitoria e do campus. Né? Temos o primeiro doutorado no IFSU, temos o terceiro da rede, como o Carlos falou, e é um orgulho para todos os colegas da comunidade do IFSU. Orgulho para os colegas do campus e para os colegas dos outros campos. Eu te disse isso, né, Roger? Eu digo para todos que estão nos ouvindo agora, que eu ouço de colegas falando com muita alegria, com muita satisfação, que o meu instituto tem, que oferta, desde cursos FIC até cursos estricto sensu de doutorado. Né? Então, esse orgulho eu trago aqui e faço questão de relatar nesse momento tão especial que toda a comunidade do Sul tem, não só do Campus Pelotas. Um programa, então, hoje que é disputado por estudantes, em geral, né, da nossa região, e também por colegas servidores, né? Hoje um programa que forma e qualifica os nossos colegas servidores. Então, é importante, sim, comemorarmos esse momento tão especial, e fica, desde já, o meu agradecimento hoje, na condição de diretor de ensino, tá? A todos que se envolveram e que se envolvem atualmente com o PPG Edu, né? Que possibilitaram o desenvolvimento desse programa e a construção dessa história de 10 anos. Né? Eu repito, vocês são orgulho para todos os nossos colegas do IFSU. É uma satisfação muito grande poder conviver com vocês nos nossos corredores hoje, talvez em breve, né? Convivemos, né? Daqui a pouquinho teremos a chance de circular por lá e nos encontrar novamente. Tá? No que diz respeito à equipe diretiva, como o Carlos já mencionou também, né? Nós estaremos sempre à disposição do PPG Edu, do mestrado profissional, do doutorado profissional, para que vocês possam ampliar as ofertas e consolidar as ofertas em todas as políticas que forem necessárias e que dependerem da gestão. Em nome, então, de toda a equipe diretiva do ensino, eu desejo vida longa ao PPG Edu, tá? E que, através dos trabalhos dos nossos professores e estudantes, possamos cada vez mais demonstrar a importância dessa rede federal e desenvolver pesquisas em prol da educação em nosso país. Um grande abraço a todos e todas. Primeiramente, eu queria desejar uma boa noite a todos. Gostaria de cumprimentar os colegas dessa mesa virtual, o magnífico reitor do Instituto Federal Sul-Rio-Grandense, o professor Flávio Luiz Barbosa Nunes, o pró-reitor de Pesquisa, Inovação e Pós-Graduação, o professor Vinícius Martins, o diretor-geral do Campus Pelotas, o professor Carlos Jesus Anguinoni Correia, o diretor de ensino do Campus Pelotas, o professor Rafael Crollo Santos Silva, também o coordenador do Programa de Pós-Graduação e Educação do Campus Pelotas, o professor Dr. Roger Albernaz de Araújo, o professor Dr. Alberto Dávila Coelho, também do Programa de Pós-Graduação em Educação do Campus Pelotas, e o professor convidado, Dr. Marcos Vilela Pereira, da Pontífice Universidade Católica do Rio Grande do Sul. Gostaria de dizer que é uma honra estar participando neste momento de comemoração dos 10 anos do Programa de Pós-Graduação em Educação, que em suas 3 linhas de pesquisa, com seu corpo docente qualificado, que abrange diversas áreas de formação, vem formando profissionais qualificados. Desde então, são mais de 100 mestres que este programa de excelência já titulou. Então, eu gostaria de parabenizar a coordenação, todos os docentes que fazem e fizeram parte desse programa de pós-graduação, né, por toda a dedicação e trabalho que vem sendo desempenhado ao longo desses 10 anos.
Agradecemos ao diretor-geral do Campus Pelotas, professor Carlos Jesus, ao diretor de ensino do Campus Pelotas, professor Rafael Krolow, e ao chefe do Departamento de Ensino de Graduação e Pós-Graduação, professor Anderson da Silva. Prosseguimos com a palestra Entre a Subjetivação e a Sujeição, o caso das políticas públicas de formação de professores, que será ministrada pelo professor doutor Marcos Vilela Pereira. Teremos a mediação pelos professores doutores Roger Albernaz de Araújo e Alberto Dávila Coelho. Logo após a palestra, o encerramento desta solenidade dar-se-á com o pronunciamento do professor doutor Roger Albernaz de Araújo, coordenador do Programa de Pós-Graduação em Educação do Campus Pelotas. Antes de passar a palavra ao professor doutor Marcos Vilela, agradecemos aos intérpretes de Libras, a Alexandra e o Felipe, e aos colegas que estão trabalhando no suporte, Estela e Ricardo. Com a palavra, o professor doutor Marcos Vilela Pereira. Bem, muito boa noite. Muito obrigado pelo convite. Eu quero começar saudando o reitor Flávio, os demais colegas, Carlos, Rafael, Vinícius, Anderson, que pronunciaram agora. Em particular, agradecendo o convite do IFE de um modo geral, em particular agradecer o convite do Roger e a presença, a parceria do Alberto aqui junto. Também é uma satisfação poder estar aqui nesse momento, 10 anos depois, né? A gente vê a máquina do tempo, está com o cabelo mais branco, está mais caído e tal, mas estamos aqui com garra, porque, ao contrário da gente, os programas de pós-graduação, as instituições, elas se fortalecem com a passagem do tempo. Eu acho que, diferente de nós, que entramos num processo de decrepitude, de degradação e tal, com algum amadurecimento, mas depois com um certo declínio, a tendência das instituições, de instituições como esse programa de pós-graduação, é se tornar cada vez mais robusto, cada vez mais forte. Há 10 anos atrás, quando eu fiz a aula inaugural do programa, né, recém-aprovado, a Cristiane era a coordenadora naquele momento. Naquele momento era uma iniciativa assim, vamos lá, era uma coisa ainda entre uma certa timidez, se a gente vai conseguir ou não, e um ato de coragem, de valentia que se botava em campo. E hoje a gente está falando de um programa de excelência que já tem também um curso de doutorado, que já tem mais de 100 dissertações defendidas e que está estabelecido, consolidado dentro da rede dos institutos federais, especialmente em Pelotas. Então, isso nos mostra, né, que o processo de consolidação ele é muito singular, ele é muito evidente. Essa evidência também acho que é importante destacar, que ela não se faz sozinha. É um coletivo de professores, é um coletivo de pessoas que pega junto, né? E, além de quem está na coordenação, de quem assume a coordenação, que é quem um pouco se coloca com a cara a tapa, como vitrine, né, como baluarte no processo de construção do programa, é importante pensar em todos os agentes invisíveis, né, nos professores, nos colegas, nos funcionários, nos servidores, nos estudantes, nas agências fomentadoras, nos sujeitos de pesquisa, que afinal são os grandes agentes mesmo do processo de produção de conhecimento. A gente, como mestrado, como mestrandos e doutorandos, a gente vai produzir conhecimento junto com as pessoas de carne e osso que estão no mundo, que estão trabalhando. E junto com eles a gente faz essa construção. Eu acho muito legal pensar nesses 10 anos como um ponto de referência. Então, muito obrigado, Roger, pelo prestígio, pelo convite, pelo apoio. Para quem não sabe, o Roger foi me orientando no mestrado, né, já há bastante tempo. Ano que vem ele completa 20 anos da conclusão do mestrado, então faz um bocado de tempo que a gente caminha junto.
Alberto é praticamente, não vou nem contar que a gente era vizinho, né, Alberto, mas, enfim, que era amigo de infância, de juventude, da adolescência, tem isso, então a gente chega nesse lugar. Eu queria saudar também pessoas que eu andei bicando ali no chat enquanto a gente estava aí, de que a Ana Paula está no chat, Cristiane está nos escutando também, Denise Silveira, Bárbara Garré, Adriana de Leon, Cleoni Fernandes, se eu esqueci de alguém, se eu não vi, porque a lista passou muito ligeiro ali no meio, mas queria dar um beijo grande e agradecer o prestígio de vocês também, o apoio. Sempre é um prazer estar junto com amigos para fazer isso. Então tá, então, bora começar, vamos botar a mão na massa. Tá? Começar a trabalhar, que até agora eu não estava, né? Estava só escutando vocês falarem. Enfim, a ver. Bom, o tema proposto para essa nossa conversa está proposto como uma aula. Eu vou fazer uma série de ponderações. Acho que o pessoal já me conhece o suficiente. Eu falo pelos cotovelos, sim, isso é pura verdade. Mas eu não trago verdades. Eu não venho para cá para, então, trazer verdades e dizer alguma coisa que vai resolver o mundo ou fechar a questão sobre algum dos pontos que a gente tem para conversar sobre o processo educacional, o mundo contemporâneo, tudo isso que a gente está vivendo. De qualquer maneira, a gente tem um pano de fundo, tem uma espinha dorsal para se apoiar. Se chama Entre a Subjetivação e a Sujeição, o caso das políticas públicas de formação de professores. Para chegar nesse ponto, para dar conta de destrinchar essa questão, eu pretendo começar falando de políticas públicas, tá? Começar falando do que eu entendo do que seja o Estado contemporâneo, numa sociedade democrática, tentando pensar esse nosso tempo extremamente confuso, mas que a gente precisa entender como é que ele opera, pelo menos ter algumas pistas de como é que ele funciona. E na medida que a gente tem algum entendimento que eu defina e que eu pontue algum entendimento sobre as políticas públicas, aí eu vou me aproximar dessa questão da formação dos professores para tentar fechar com esse contraponto entre a sujeição e a subjetivação. Bom, como é que a gente veio parar aqui? Por que as coisas são como são? Por que a gente está vivendo nesse tipo de sociedade? Por que sociedade nós estamos lutando? Nós ontem comemoramos, junto com a população chilena, a vitória do candidato de esquerda, como um modo de dizer, não tem mais esquerda e direita, mas o candidato de oposição à extrema-direita, então, pelo menos isso a gente consegue se entender, representando nesse momento uma certa virada em relação àquilo que vinha sendo o panorama e o contexto dos últimos anos naquele país. Por que isso é importante? Porque a gente, com essa eleição, com esse resultado da eleição, aparece para nós, de forma bastante consistente, a perspectiva também da mudança no caso brasileiro. O caso brasileiro, se a gente pensar nos últimos 20 anos, pensando nos 10 anos de existência do programa e 10 anos precedentes, enfim, a gente viveu uma série de altos e baixos, a gente tem diferentes tipos de governo, com orientações partidárias bastante distintas, com avanços e retrocessos, com conquistas e perdas, mas, de qualquer maneira, o tempo, vamos pensar, ele não para, a gente continua andando. O que nos caracteriza nessa história toda e por que eu estou tomando isso em consideração? Porque esse modelo de sociedade que a gente vive é um modelo que começa a ser pensado de maneira um pouco mais consistente ali no século XVII e XVIII. E se define, a partir justamente do século XVIII, e vai se consolidar no século XIX, como o desejo do mundo, especialmente do mundo ocidental, que é a sociedade democrática, né? E uma das características, talvez a principal característica da democracia, é essa oscilação, essa impermanência dos grupos, de certos grupos, de determinados grupos, nas posições de poder ou posição hegemônica. Talvez a principal característica que importe para isso que a gente está falando na democracia é a alternância na gestão, a alternância no poder. A eleição do Chile, ontem, nos mostra essa evidência, nos traz essa evidência. É um grupo que a gente não exatamente reconhece como de oposição à direita, então é de esquerda,
né? E a gente, então, vai tentar classificar, mesmo que de maneira binária, né, essa tensão. Os últimos 4 anos foram de bastante luta no Chile, muito complicado, um retorno a uma celebração de uma época da ditadura militar, Pinochet e tudo mais, com uma série de perdas de direitos da população, de um modo geral, diferente dos anos anteriores, que haviam sido exatamente de conquista de uma série de políticas sociais. Tudo isso tem um preço, né? Quando a gente fala na perda de direitos e fala nas conquistas e tal, a gente não está falando de um estado de felicidade que se abate sobre o mundo e se abate sobre a população, que então eles eram felizes e entrou o lobo mau, entrou, sei lá, o bicho-papão e acabou com esse brinquedo. Não, isso é um processo histórico, as coisas vão sendo construídas aí dentro e, minimamente, a gente precisa ser maduro o suficiente para reconhecer que o estado em que as coisas se encontram deriva, de alguma medida, de um conjunto de condições que tornou possível que esse estado de coisas tivesse emergido, tivesse acontecido. No caso da democracia, então, falo isso, essa alternância das posições de poder, e aí, voltando para o caso brasileiro, a gente enxerga lá desde o final do século passado. A gente tinha um governo Fernando Henrique Cardoso, um governo que tentou tampar o furo daquele trambolhão que foram os primeiros anos, logo depois da ditadura militar, um governo de transição muito mal parado, muito complicado, entra a eleição do Tancredo, entra Sarney, aí depois Collor, e aí não sei o quê, uma coisa cheia de entra e sai, estava com Itamar e tal. Fernando Henrique tenta estabelecer uma certa estabilidade, uma certa harmonia, como, de fato, sob certo aspecto, ele acaba estabelecendo. À custa de quê? À custa exatamente do silenciamento e do aparamento de todas as pontas, de todas as arestas que, de alguma maneira, caracterizavam as tensões que começaram a emergir a partir da abertura política vivida na última década do século passado. Exatamente isso preparou o terreno para que os grupos de oposição, que já vinham trabalhando desde a abertura também, desde os anos 80, enfim, com a criação do trabalho do 1980, a criação do Partido dos Trabalhadores, a organização dos partidos de esquerda numa frente e tal, e a gente chega no ponto da eleição do Luiz Inácio Lula da Silva, que não foi uma eleição simples, não foi um governo simples, apesar de terem sido 2 mandatos bastante consistentes e muito consolidados do ponto de vista do estabelecimento, volto a dizer, de uma série de conquistas e tal. Essas conquistas e essas chamadas conquistas, esses chamados avanços, elas não são fórmulas milagrosas que resolvem, volto a dizer, a vida e os problemas da população de um modo geral. Sim, há uma viabilização, durante esse período, do acesso de boa parte da população que não o tinha, né, a serviços de atenção primária, à saúde, à educação, à alimentação, ao transporte, enfim, a uma série de condições de vida social das quais ela está alijada e que chegam nesse ponto. Mas, por outro lado, a gente tem que olhar que esse mesmo governo ele se estabelece a partir de uma aliança estranhíssima com o candidato a vice, e que foi nosso vice-presidente durante as 2 gestões, foi José de Alencar, com um partido que foi o Partido Liberal, partido ao qual o Bolsonaro acaba de se filiar. Então, pensar nisso assim, dá uma certa confusão quando a gente para pensar assim, como quem é quem está de que lado, né? E aí isso desaparece. Bom, desaparece por quê? Porque não se trata mais da gente pensar que os políticos e os grupos que se estabelecem como governantes em posições de gestão e posição de governo, eles não são nem neutros, nem propriedade de um partido, nem fixados em certas ideias. São agentes de negociação que vão tentar dar conta de viabilizar a execução e a materialização de uma série de intenções, de uma série de proposições que são gestadas em diferentes instâncias. E esses agentes vão dar vazão e não sem negociação, não sem tratamento, que é o que a gente arranja daqui, como é que eu consigo abrir uma brecha nesse lado, que preço eu pago para que cada proposta, para que cada política se estabeleça. Durante 8 anos foi isso que a gente viveu, e aí uma nova virada, a partir do segundo mandato, entra a presidenta Dilma, com 2 mandatos, o segundo interrompido por um golpe, que acaba fazendo a destituição dela, e a gente chega aí num final de mandato também extremamente complicado, com Temer, e, a partir daí, vivendo esse período, então,
de construção de toda uma nuvem de fumaça em relação ao como a sociedade se organiza e a possibilidade de estabelecimento de políticas públicas que atendam a necessidades da população, essa nuvem de fumaça que se levanta a partir do golpe que derruba a presidenta Dilma, ela favorece a criação de uma ilusão, a ilusão do progresso, a ilusão do desenvolvimento. É quase como se a gente tivesse voltado no tempo e tivesse vivido algumas frases de efeito lá do tempo do Getúlio Vargas, da primeira ditadura dele, do primeiro governo dele, lá do Juscelino Kubitschek, aquela coisa do redentor, do caudilho, do sucesso, vamos resolver todos os problemas, está tudo resolvido, né? Então, o que a gente acabou vivendo e experimentando foi a drástica polarização entre os dois candidatos, então, portanto, Lula e Bolsonaro, Lula, em seguida, preso, enfim, tirado do certame e tudo mais, também como uma artimanha aí, entra Fernando Haddad como candidato alternativo. De qualquer maneira, a gente viveu essa polarização como se a gente estivesse assistindo a uma luta do bem contra o mal. Qual o ponto que me importa nesse aspecto? De mostrar que essa situação, essa conjuntura, ela se deveu à proliferação dessa ideia falsa e ilusória de que seria possível atingir um estado de bem-estar social, tá? Pleno, satisfatório, que representaria a felicidade da população, de todo mundo e tal. Um pouco, programas humorísticos investem bastante nisso, organizações Tabajara e qualquer coisa assim, mas a gente olha a raiz disso aí lá no Rousseau, na proposta do contrato social, quando ele constrói isso e estabelece as bases a partir de uma análise das organizações políticas com uma matriz, com uma ideia ancorada naquilo que geria o movimento econômico, a organização econômica da sociedade, que era o liberalismo. Então, o que a gente vê lá atrás é uma transição, uma passagem de todo o ideário que organizava o liberalismo econômico para a esfera política, para a constituição do liberalismo político como base, como matriz, naquele ponto, tudo lá. E, no momento que a gente pensa no Estado laico, enfim, o Estado separado da Igreja, eu agora me dou conta de novo, desculpe, Roger, quando eu olhei para a Alexandra e vi que ela está voando para tentar traduzir em Libras, e eu pensava, coitado desses tradutores, Alexandra e Felipe, por favor, me desculpem e peçam para eu falar mais devagar, se for o caso. Mas, enfim, voltando para lá, qual é a questão? Quando a gente vê o nascimento, o surgimento do Estado moderno, e o Estado moderno deixa de ser uma dádiva da natureza, deixa de ser um atributo divino, e ele passa a ser entendido como o produto de um arranjo social, portanto, político, em que desaparece a prerrogativa de um soberano fazer valer a sua vontade sobre o cotidiano e sobre a população, se cria, e o Estado se estabelece e se constitui como uma abstração. Tá? Ele é uma abstração que encarna e que nós, humanos, cidadãos, precisamos dar consistência a ele. Por onde? Pelo contrato, pela fidelidade, pela lealdade ao contrato social. Então, o ponto de partida da Constituição do Estado Nacional, nesse momento, é meia dúzia de pessoas, de cidadãos poderosos, enfim, vão se sentar à volta de uma mesa, vão viver uma disputa de interesses e vão chegar a uma série de acordos. E esses acordos serão, a um certo ponto, estabelecidos como, bom, este é o nosso patamar neste momento, vamos assinar esses acordos, essa é a nossa Carta Magna, essa é a nossa Constituição, esse é o nosso contrato social, e a partir desse momento todos nós devemos fidelidade a esse acordo, a esse contrato. E aí o contrato passa a gerir, passa a organizar o cotidiano e a organização das pessoas, a moeda, o comércio, a educação e tudo mais. Qual é o modelo, qual é o grande objetivo que se estabelece aí atrás? O bem-estar social, o bem comum. E se cria um pouco essa ideia de que o papel, a função do Estado é criar as condições, é prover a população das condições necessárias para que se estabeleça o bem comum. E aí o grande debate, o que é o bem comum? Como é que eu posso saber o que é o bem?
A época que já começa a desaparecer a perspectiva das certezas, né? A gente entende que não tem como pensar o que é o bem para o gremista, o que é bem para o colorado, né? O que é bem para os americanos, o que é bem para os israelenses, o que é bem para os palestinos, né? A perspectiva do bem comum como uma condição plena para a população é uma abstração. Ela é uma abstração que vai ser começada, que vai ser produzida a partir das demandas que emergem no cotidiano, que vêm da população pequena, das minorias, do dia a dia, do cotidiano, e que começam a ser apropriadas, começam a ser assumidas pelo Estado como pautas, como tarefas, como missões, como objetivos, como questões que precisam ser resolvidas e devolvidas para a população, de forma que essa população se veja satisfeita nessas suas necessidades e, portanto, ao se ver satisfeita, se alcance esse estado de bem-estar. Então, essa ideia do bem comum, essa ideia do bem-estar social, ela começa desse jeito, como um atributo do Estado, mas ela nunca se define, ela não tem como se definir como uma coisa plena. Não existe viverão felizes para sempre. O que existem são demandas sempre substituídas, né, que vão sempre vindo de diferentes grupos, até porque cada pessoa, cada ser humano, pertence a diferentes grupos ao mesmo tempo. Eu pertenço ao movimento docente, eu também sou usuário do ônibus, eu também sou gay, eu também sou índio, eu também sou, sei lá o quê, tenho comorbidades, ou passei de 60 anos, enfim, eu me constituo a partir da pertença a diferentes esferas que vão me subjetivando e vão me colocando nisso. E em cada uma dessas esferas eu tenho uma demanda diferente. Eu tenho demanda diferente por ser professor, eu tenho demanda diferente por ter mais de 60 anos, eu tenho demandas diferentes por ser, sei lá, por morar em Porto Alegre. E, portanto, cada uma dessas demandas, ela se levanta como uma necessidade da minha parte, que eu vou tentar satisfazer. Eu vou buscar meios de satisfazer. Tem algumas que dependem da minha iniciativa pessoal, particular, enfim, mas tem outras que dependem da atenção pública. E na medida que eu me associo a outras pessoas que têm demandas parecidas, vacina para quem tem 59 a 60, mas eu faço 60 no mês que vem, não posso negociar, como é que eu faço? Eu vou me juntar com as outras pessoas que têm 59 anos, então eu vou me associar a pessoas que têm demandas parecidas para que esse somatório de demandas se constitua uma força que emerja como um ponto de tensão que sinalize para o governo, ou para o grupo que está colocado ali como posição hegemônica, como um fator de atenção. Quando essa demanda ela é muito muito particular, ela é muito específica, ela dificilmente consegue força suficiente para ocupar um espaço mais amplo do ponto de vista do que seja a luta social, a organização social e tal. Então, portanto, ela vai, o que os grupos, os movimentos sociais, as pessoas, enfim, vão fazer é estabelecer conexões, estabelecer alianças de tal maneira que diferentes demandas relativamente pequenas entrem num conjunto de pautas, entrem num conjunto de demandas, tá? De tal maneira que se constitua um programa de demanda para ser apresentado ao grupo hegemônico, ao grupo que está no poder, enfim. Do que eu estou falando? Eu estou falando da emergência das políticas públicas. Tá? O que eu estou contando aqui, com esse lero-lero todo, eu estou dizendo para vocês de onde vêm as políticas públicas e como elas acontecem. Final do século XIX, a população brasileira, boa parte dela não era alfabetizada, tampouco escolarizada, não tinha acesso a isso, e se percebia por todo o movimento de urbanização, de industrialização, que as metrópoles crescendo, a migração europeia chegando, a reorganização do capitalismo se estabelecendo mais forte, se percebia que a escolarização ela representava não apenas a possibilidade do acesso às ferramentas básicas da alfabetização, do ler, escrever e contar, mas, especialmente do ponto de vista do Estado, representava uma ferramenta muito importante para modelamento da sociedade, da população em geral. Por quê? Porque, ao ir à escola, as crianças aprendiam a obedecer horários, a obedecer lugares. Tem a hora do conto, a hora da merenda, a hora de dormir. Aqui tem o cantinho da leitura, a sala de ginástica, a sala do laboratório. Então, a principal aprendizagem das crianças na escola não era tanto
dada pela instrução, mas sim pela obediência aos padrões de racionalização do espaço e do tempo. Isso era muito mais potente, muito mais eficiente do que campanhas do rádio, família, práticas disciplinares públicas e tal. Então, uma das coisas que a gente observa no final do século XIX, uma coincidência por um lado, se reconhece que a educação escolar ela tem uma função emancipatória. Pelo conhecimento, eu posso pensar com a minha própria cabeça, eu vou ter um pouco mais de autonomia em relação àquilo que eu era quando não tenho acesso ao conhecimento. Por outro lado, ela é homogeneizadora, ou seja, ela atende a uma função estabelecida justamente pelo Estado disciplinador que consegue homogeneizar a população e fazê-la toda se comportar da mesma forma. Então, ao coincidir uma demanda, que é a demanda da população, por mais acesso ao conhecimento, à informação, por domínio das técnicas e estratégias de escrita e de leitura, coincide com uma demanda do Estado que precisa de uma população um pouco mais obediente e que saiba atender às demandas da hierarquia e do processo de produção que vem se instalando a partir da segunda Revolução Industrial e a partir da expansão do capitalismo. Então, no momento que essas duas demandas coincidem, tá? Uma demanda dos grupos hegemônicos que precisam de uma população obediente e de uma população que reconhece aí uma brecha para produzir um foco de resistência, clique, isso se conecta, essas duas demandas se conectam e o Estado assume essas duas demandas como uma ideia a ser atendida, uma ideia a ser tratada como política pública. Então, portanto, a democratização do acesso à escola, a instrução pública, a escola pública brasileira, a partir da proclamação da República, se torna uma política pública que vai crescendo, né, ao longo de todo o século XX, até hoje a gente chegar em níveis bastante satisfatórios de escolaridade. Resolveu o problema da emancipação? A quantidade... E o problema da instrução está resolvido? Não. E a questão da obediência também? Não. Mas agora... tarde demais. A gente, 100 anos depois dessas políticas estabelecidas, a gente não tem como mais discutir esse tipo de coisa. Nós acabamos de viver esses 2 anos, de 2020 e 2021, em função do ensino remoto, emergencial e tal, e do ensino não presencial, nós tivemos a oportunidade de poder experimentar um pouquinho da desinstitucionalização da população, das crianças e dos jovens, que, ao deixar de se submeter à rotina e às regras físicas da escola, puderam experimentar o processo de escolarização de uma outra maneira. Isso é tarefa para os mestrandos e doutorandos aí, para os projetos de produtividade aprovados no CNPq, pesquisarem. Isso é muito novo, mas está aí um manancial de questões para a gente entender o que aconteceu, né, em que medida esse período, essa janela de desinstitucionalização produziu algum efeito sobre a escolarização. Enfim, dei esse exemplo para mostrar que uma política pública, ela demanda ela inicia como uma demanda de uma certa parcela da população, de um certo grupo da população que tem uma necessidade particular, seja por atenção à saúde, seja por saneamento, seja por escolarização, seja pelo que for, mas tem uma demanda particular, e essa demanda começa a ser engrossada junto com outras, tá? De outras categorias, de tal forma que o grupo que está hegemonicamente colocado na posição de gestão no Estado, num dado momento, reconheça essa demanda como importante para a execução daquele projeto político naquele momento, naquela circunstância. Quando ele reconhece isso, ele encampa, ele assume essa demanda e transforma essa demanda em política pública. O SUS como Sistema Único de Saúde, o SUAS como Sistema Único de Assistência Social, a educação obrigatória, enfim, água tratada, esgoto, enfim, tudo que a gente tem de política pública começou como uma demanda, principalmente de populações menos favorecidas, de minorias, que tensionando, junto com outros elementos e outros grupos, tensionam a relação com o grupo que está ali estabelecido de forma hegemônica, de tal maneira que essa demanda seja assumida e levada à frente. Então, quando a gente pensa na tal da sociedade democrática, já falei da origem do Estado moderno, mostrei para vocês como a evolução do capitalismo e toda essa coisa das particularidades da população vão sendo assumidas e traduzidas e trabalhadas como política pública.
Falta trazer uma coisa, um elemento que é justamente o mecanismo. Como é que funciona esse mecanismo cotidiano das práticas políticas em uma sociedade democrática? Como eu falei, a origem de tudo isso está lá no projeto liberal, né, do liberalismo econômico, que é assumido pela política como também uma matriz, de onde vem o liberalismo político, e talvez a situação mais icônica, mais emblemática que a gente tem seja a Revolução Francesa, para pensar nisso. E a Revolução Francesa nos apresenta lá o grande, um totem, né, um bordão que funciona até hoje, que é o liberdade, igualdade e fraternidade. A perspectiva da fraternidade, ela é operada aí de diferentes formas, não vou entrar nela, seria uma outra fala, uma outra aula. Eu vou pegar especialmente liberdade e igualdade. Tá? Esses dois polos, esses dois elementos, esses dois vetores, eles são inconciliáveis. Não há como a gente atender a liberdade e a igualdade ao mesmo tempo. Não tem como. O que a sociedade ocidental faz? Ela primeiro se organiza, e ela consegue até para fazer o Estado funcionar, ela ataca ou resolve o problema da igualdade. Tá? Exatamente por não suportar os conflitos, por não conseguir lidar com os conflitos no dia a dia, se estabelece o sistema jurídico, onde a lei acaba sendo o fator, o dispositivo de emparelhamento, tá, das diferenças. E aí o bordão, que é todos são iguais perante a lei. Ou seja, então, onde é que a igualdade vai acontecer? Onde é que nós somos iguais? Quando é que nós somos iguais? Só perante a lei. Mas já é alguma coisa para esse Estado democrático, enfim, tentando trabalhar com a perspectiva da igualdade, que é, então, gerindo isso de forma mais plena, mais absoluta. O tal do bem comum, o bem-estar social, atende essa perspectiva da igualdade. Água tratada para todos, escola para todos, saúde para todos. Sempre que vem um para todos, isso é uma evidência dessa construção da perspectiva da igualdade. O para todos representa todos iguais. O Estado vai conseguindo dar conta disso. Só que estamos falando de um regime liberal, né, do liberalismo político, que não dá conta apenas da igualdade. Que fim leva a liberdade num sistema que preza a igualdade? Se todos são iguais, desaparece a prerrogativa individual. Não há como coincidir projetos individuais e projetos coletivos ao mesmo tempo, a não ser que eu ocupe uma posição hegemônica. Se eu estou numa posição hegemônica, o meu projeto, que é individual, será o projeto coletivo, executado coletivamente. Se eu não estou numa posição hegemônica, meu projeto individual é um e o coletivo é outro. Do que eu estou falando? Via de regra, no nosso cotidiano, ou eu trabalho pelo coletivo, ou eu trabalho pelo individual. Ou eu faço valer o meu direito individual de não usar máscara, de não usar vacina, e dane-se o resto da população, morram os outros que passarem pela minha frente, porque eu vou contaminá-los em nome do meu direito, ou eu vou praticar um direito coletivo, um projeto coletivo, que é vacina para todos, máscara para todos, mesmo que eu fique com falta de ar, mesmo que eu fique sufocado, mesmo que a máscara me atrapalhe, mesmo que, sei lá. Do ponto de vista político, esses dois elementos vão sempre sendo contrapostos. Né? E esse é o debate que a gente está vendo na mídia hoje, quando a população vai e diz, não vamos vacinar, não precisa passaporte vacinal, é uma bobagem, é uma ignorância, ou alguma coisa assim. Não é. Passaporte vacinal responde a uma perspectiva perdão, de um projeto coletivo. Para isso, eu preciso renunciar ao meu projeto individual. Tá? Então, é esse balanço que o tempo inteiro vai acontecendo. Ou eu aposto e eu desenvolvo a minha liberdade, eu digo o que eu penso, eu faço o que eu quero e dane-se o resto do mundo, ou eu presto atenção nas pessoas e, eu preciso morder a língua, eu preciso ponderar as minhas ações e as minhas atitudes. Ou eu pratico a liberdade, ou eu pratico a igualdade. Eu não tenho como trabalhar os dois ao mesmo tempo. O que o Estado vai fazer? Como é que o Estado se resolve isso dentro de uma sociedade democrática? A gente vai tentar trabalhar com a perspectiva do voto. Né? E aí,
eu vou avançando para um outro aspecto, que é a caracterização da sociedade democrática a partir dessa perspectiva do manejo das demandas populares e das políticas públicas. O que o Estado tenta fazer? Ele vai continuar, ele não tem como negar a prevalência da liberdade individual, mas ele não pode permitir que as liberdades individuais sejam plenamente exercidas e praticadas no dia a dia, senão ele se aniquilaria, né? Ele aniquilaria a sua própria condição. É dessa ordem aquele que a gente fala do paradoxo da tolerância, né? Que a gente diz, uma sociedade tolerante, ela não pode tolerar os intolerantes. Uma sociedade tolerante, ela tem que ir até o limite, tá? Existe um limite de tolerância, porque ela não pode tolerar intolerância. Se ela tolerar a intolerância, com o tempo, os intolerantes trucidarão os tolerantes e a sociedade vai desaparecer. Então, isso é um paradoxo, e a gente tem dentro dessa ordem, do mesmo jeito, quando a gente vai pensando nessa contraposição entre o individual e o coletivo, né? Quando eu penso, eu não posso abrir mão da liberdade individual, tá? Não posso abrir mão dessa prerrogativa. Todo capitalismo se faz isso, a iniciativa individual, a meritocracia, a iniciativa própria, o empreendedorismo, a inovação, tudo isso celebra a liberdade individual, mas eu tenho que estabelecer um limite, algum limite nisso. O Estado consegue estabelecer limite? Na prática, não. Na prática, o que a gente tem visto? O que a gente tem visto é uma oscilação de grupos dominantes ocupando posições de poder, disputando hegemonia, exatamente para tentar, enquanto hegemônicos, fazer valer a sua prerrogativa da sua liberdade individual. É isso que a gente tem enxergado de um modo geral. Quando isso é feito às claras, a gente tem sistemas, regimes absolutamente despóticos, como esse que a gente está vivendo agora, onde as pessoas, de forma absolutamente descarada, legitimam práticas individuais e desconsideram construções solidárias, construções empáticas, construções coletivas, ou isso é feito de maneira subliminar e a gente tem uma sociedade corrupta, a gente tem uma sociedade que vive fazendo acordos do tomar lá e da cá, que continua acontecendo, só que não de forma visível. O jogo um pouco parece que está acontecendo nesse momento é esse, vamos combater a corrupção porque a sociedade era corrupta. Qual é a grande diferença? A diferença, supostamente, é que antes se fazia escondido e hoje se faz às caras. Ninguém hoje tem vergonha de dizer, como essa semana a gente viu uns meninos de uma escola de Belo Horizonte dizendo, tenho saudade do tempo que negro era escravo. E uma pessoa assim ainda não foi presa, enfim, até porque um menino, enfim, está ainda sob investigação e tudo mais que a gente tem. Como é que a gente começa a trabalhar a reversão disso? Como é que o Estado vai fazendo isso? Ele atende pequenas parcelas das demandas dos movimentos sociais e da população minoritária, no sentido de tentar criar práticas de compensação. Exemplo, as ações afirmativas e, por exemplo, a criminalização do racismo. Hoje a gente vai ver um processo, um sujeito que diz isso, que esse menino de Belo Horizonte que diz que tem saudades do tempo que os pretos eram escravos, essa é uma atitude que vai ser criminalizada. No entanto, a criminalização e a penalização desse sujeito não é suficiente para produzir uma outra mentalidade na direção da tolerância e do respeito às diferenças étnicas dentro da nossa sociedade. Por quê? Porque a gente, há muito tempo, há 500 anos, vem praticando essa perspectiva e essa prerrogativa da liberdade individual. Então, não é de uma hora para outra que a gente consegue fazer essa virada. O que o Estado acaba tentando progressivamente, desde o final do século XIX, com as sociedades republicanas aqui no Ocidente, especialmente América, enfim, algumas da Europa, se fortalecendo, se estabelecendo, e o avanço do capitalismo se tornando mais malicioso, fazendo desaparecer sumariamente as instâncias de conflito do nosso cotidiano. Tá? A quase totalidade das ações estatais públicas, portanto, elas pretendem promover e estabelecer o consenso. E o que a gente vê ao longo do século XX
é uma sobrevalorização do consenso, das práticas consensuais, em contraposição às disputas, ao conflito e tudo mais. O grande ideal, o grande paraíso é a unanimidade, né? O grande sonho é todos, é o todos pela educação, é o todos pelo Brasil, é o todos pela Copa, é o todos pelo não sei o quê. É uma farsa, né? Não existe isso, é uma construção abstrata, absolutamente impossível, porque pensar no todo significaria a gente renunciar definitivamente à perspectiva da singularidade, tá? E que vamos chegar num outro ponto, mas justamente da particularidade dos sujeitos e das diferenças que a gente tem entre nós, né? De nós para nós mesmos, na medida em que eu me considero diferente daquilo que eu era há 10 anos atrás, quando fiz a aula inaugural do programa, né? E em relação a cada um de vocês que me escuta aqui. Então, o que o Estado capitalista democrático acaba fazendo é uma sobrevalorização do consenso, com a perspectiva de suprimir as tensões e suprimir os conflitos no cotidiano. Suprimir, obviamente, que também não é feito de maneira absoluta, mas é reduzir, é satisfazer parcialmente, no mínimo, porém o suficiente para que aquela parcela da população, ou aquele movimento social que apresenta uma certa demanda, ciclovias pintadas, não sei o quê, mais horários nas linhas de ônibus, vacina para todos, iluminação pública, taxa da iluminação, Pelotas votou isso essa semana, a população perdeu mais uma vez, num momento extremamente delicado, qualquer coisa, mas, enfim, a população traz demandas e o que o Estado faz é atender essas demandas de forma que desapareçam os picos de conflito, tá? De oposição, de tensão, de tal forma que aumente o grau, aumente a superfície de aceitação das práticas públicas na direção do estabelecimento desse consenso, tá? De um consenso sempre progressivo, sempre dessa coisa assim, do deixa disso. A prevalência que a gente vê também, na segunda metade do século XX para diante, e graças não, né, mas por consequência da Segunda Guerra Mundial, organizações das Nações Unidas e os pactos e os acordos que foram feitos a partir dali, apesar da Guerra Fria e tudo isso, é a tentativa de deixar disso. Nós temos que evitar os conflitos a qualquer preço. Tá? Então, mesmo com o advento da Guerra Fria, a ideia era evitar conflitos a qualquer preço. A polarização entre esquerda e direita, ela começa a desaparecer justamente nos anos 80, quando a gente vê queda do muro, perestroika, enfim, desaparecendo essa tensão entre esquerda e direita, ou seja, desaparecendo a evidência do ponto de confronto entre duas parcelas. Então, esse alisamento do espaço é uma estratégia do Estado democrático, né, com a intenção de produzir um efeito mais próximo possível da impressão do bem comum, da impressão do bem-estar social. O que ele reforça é a construção desse Estado ilusório de que estamos trabalhando por isso. Quando eu falo da eleição do Chile ontem, porque o candidato derrotado tinha como bandeira nada mais, nada menos do que o lema que nós temos na nossa bandeira, que é o lema do positivismo, que era ordem e progresso. A promessa que ele fazia para a população chilena até ontem era: precisamos estabelecer ordem e progresso, com ordem e progresso. Então, é uma coisa meio assombrosa a gente pensar, mas essa perspectiva da ordem o que é ordem? A ordem é a submissão de alguma coisa a um crivo, a uma lei, a um princípio externo, exterior, que, ao crivá-lo, submete todos os elementos que são dispersos a um certo padrão. Isso é ordem. Eu coloco em ordem, a ordem das minhas camisetas no roupeiro é diferente da ordem das camisetas no roupeiro de vocês, mas é ordem. Por quê? Porque responde a um crivo racional, uma forma de racionalização do caos. Nós continuamos ainda sem suportar o caos, nós não suportamos o movimento, a gente não suporta o conflito, e com isso a gente corre atrás da ordem, das coisas em ordem, da harmonia, do desenvolvimento. E aí, tudo bem? Tudo, beleza, ufa, tudo tranquilo agora, mais ou menos, mas vai melhorar. O que representa isso no nosso imaginário? A construção e a alimentação de um estado ideal de bem-estar. E o Estado assumir isso para si, do ponto de vista das políticas públicas, e ele vai tentar resolver isso da melhor maneira possível, sob o seu entendimento.
E o que representa esse, sob o seu entendimento, o que representa esse melhor maneira possível? O que a gente observa é a despolitização progressiva das políticas públicas. O que as políticas públicas vêm fazendo nos últimos tempos é resolver conflitos, resolver tensões entre os grupos que disputam a hegemonia. O que rigorosamente a gente deveria pensar do ponto de vista de uma sociedade democrática que se caracteriza pela alternância do poder, ou seja, vem um governo de esquerda, vem um governo de direita, vem de esquerda, vem de direita. Qual é o drama? Os governos, às vezes, ao invés de trabalhar pela população, trabalhavam pelo seu ideário e, portanto, ao invés de manter as conquistas já estabelecidas, destruíam as conquistas, desfaziam as conquistas anteriores, não porque fossem contra, não porque fossem inadequadas, mas porque foram conquistas carimbadas pela gestão anterior. Então, tenho certeza que se os prefeitos pudessem arrancar os tubos de esgoto quando elas tomam posse em 1º de janeiro, porque quem colocou os tubos de esgoto foi a gestão anterior, o fariam. Não o fazem porque não podem, mas eles fazem o que podem, que é trocar uma secretaria inteira, que é mudar os nomes dos departamentos, botar abaixo a resolução, agora não é mais conceito, agora é nota, agora não é mais ano, agora é série, agora não é mais série, agora é ciclo. Ou seja, se desfazem em nome de uma ordem, do estabelecimento de uma ordem, com um novo projeto que vem, que é um projeto individual que se assume. Até certo ponto, a gente vinha vivendo isso de maneira bastante intensa, e aí sempre tentando agradar gregos e troianos. Isso vem se intensificando cada vez mais nos últimos tempos. Eu estou pensando nos últimos 20 anos, estou pensando neste século XXI, em que essas práticas, essas proposições de políticas públicas, elas tentam, quando elas se tornam política pública, ou seja, quando elas são chanceladas, homologadas pelo ministro ou pelo presidente, elas perderam a sua capacidade política, elas perderam a sua potência política. Por quê? Porque uma política pública, vamos pensar no foco que a gente está chegando, já estamos em não posso chegar a 1 hora de fala, preciso começar a me organizar para terminar. Nosso foco é a formação de professores. Hoje, no Brasil, a gente tem a formação de professores é um grande campo de disputa, e que levou uma rasteira nos últimos anos, exatamente pela nova configuração do Conselho Nacional de Educação. Tem um bando de gente reacionária que, nossa, é assustador o que eles propõem, mas, enfim, nós temos hoje, por exemplo, o estabelecimento de uma base nacional comum para a formação de professores, que replica, em certa medida, a base nacional comum curricular, que foi estabelecida como parâmetro de organização do currículo da educação básica, da educação infantil, fundamental e médio, do ensino e das diferentes modalidades. Por que se precisa de uma base? E por que esse negócio dá tanta encrenca? E como é que ele sai desse jeito, com tanta briga que deu durante a base? Por que o resultado é essa coisa morna, mole, amorfa? Exatamente porque, para se converter em política pública, ela se despolitiza no processo. Ela, nesse processo que é a Federação de Arte Educadores, a discussão com a Associação dos Matemáticos, a Sociedade do Ensino de Ciências, que entra em disputa e tenta ter representantes entre os especialistas, e vai na audiência pública e leva uma demanda, e aí sai dali, vai para o Conselho Nacional de Educação, e aí tem que falar com um conselheiro, vai não sei o quê. Nesse tempo todo, a gente vai negociando os interesses, e cada grupo vai trazendo os seus interesses e as suas demandas. E no grupo que vai fazer a formulação final do texto da BNCC, por exemplo, que foi o Conselho Nacional de Educação, que é quem formaliza isso, que faz essa relatoria, também há disputa hegemônica, só que essa disputa ela precisa ser aí reduzida àquela esfera que é o Conselho Nacional de Educação, que pela sua Constituição já deixou de fora certos grupos que poderiam produzir alguma tensão, e ali dentro, de comum acordo, se chega à proposta de um texto, que é o que vai regulamentar a formação dos professores, é o que vai regulamentar a organização do currículo nas escolas. Ou seja, quando se converte em política pública, todo o trabalho, todo o debate, toda a briga, toda a tensão, toda a disputa, toda a luta desaparece, ela some.
em nome do consenso, em nome de, não, então temos que chegar num acordo, senão não vai para votação, senão fica pendurado na sessão, intermináveis sessões de votação até que ganhe. Como nós vivemos numa sociedade democrática, também a gente acaba vivendo essa situação assim, não, mas o treco foi para votação, ganhou a maioria. E isso é bem comum, isso é felicidade geral? Não, maioria não é plenitude, não, a maioria não é unanimidade. Quando um certo tópico que está em discussão num plenário, para discutir lá a lei, diretrizes e bases de não sei o quê, e a Câmara Federal, o Congresso Nacional está disputando e tal, fez os destaques, e a Comissão de Constituição e Justiça aprovou e levou e tal, e é feita a votação, e aí ela passou por 45 a 30, tem 30 que pensam diferente, tem 30 que tinham um outro projeto, e que, nesse momento, terão que renunciar ao seu projeto individual em favor desse projeto coletivo, que é o que vai se estabelecer hegemonicamente. O coletivo é o hegemônico, que nada mais é do que um particular que, por efeito dos arranjos de poder, ocupa essa posição e se estabelece como dominante. E como nós estamos falando do Estado, isso aí não é coisa pouca, é uma política pública, ele é assumido pelo Estado e ele é promulgado e difundido para toda a população, para 100% da população, quer concorde, quer não. O governo governa todos, ele é geral para todo mundo nisso. Então, quando a gente pensa na formação de professores, a gente está levando em consideração uma série de aspectos que deriva de discussões que a gente vinha tendo e vem acumulando, não se pretende resolver, nós não pretendemos chegar numa proposta de formação inicial, formação continuada de professores que atenda a todo mundo, não é possível, exatamente porque a unanimidade não é o nosso projeto, mas minimamente eu penso que deveria ser razoável que a gente conseguisse preservar o caráter político das políticas públicas, tá? E continuasse ainda com brechas para discussão, brechas para o debate. Qual a diferença que se vê? Por exemplo, quando, no campo da educação também, se a gente pega a Lei de Diretrizes e Bases, LDB, ainda a LDB, tanto a 5692, 4024, quanto a 9394, de 96, elas são leis que ainda carregam um aspecto político muito forte, apesar do projeto de 96 ter sido extremamente negociado, a gente tinha o substitutivo do Darcy Ribeiro, tinha o do, sei lá, enfim, tinha diferentes projetos tramitando, e aí se chegou num que foi mais ou menos, ele, ainda que tenha sido mais ou menos, ele carrega uma marca política porque ele tem muita polêmica, tanto que até hoje a gente lê a LDB e tem coisas que ainda dão nó na cabeça da gente. As atuais políticas públicas já não tem mais isso. A forma como o enunciado é apresentado, ele é simples, ele não tem aresta, ele não agita, ele é quase como tá. A resposta, a atitude do sujeito que lê, que se defronta com uma política pública é tá. Qual vai ser a ordem da vacinação? Olha, vai ser assim, vamos racionalizar, tá. Vai ter para criança? Não vai ter, porque criança não sei o quê. Tá. A gente tem sido sistematicamente silenciado, né, por efeito e por ação dessas políticas públicas, na medida em que a gente vem perdendo essa capacidade, esse elan de fazer o debate político de maneira mais intensa. Para encerrar no assunto, falo do ponto de chegada, que era a sujeição, entre a sujeição e a subjetivação. Todas as intervenções, todas as políticas, elas pretendem fabricar a realidade, fabricar pessoas. Tá? Uma lei, assim como um plano de aula, assim como essa minha fala nesse momento, ela pretende produzir um efeito sobre a realidade, sobre as coisas, sobre as pessoas. A minha pretensão é que, ao final da minha fala, vocês estejam com minhocas na cabeça de tal forma que vocês não sejam a mesma coisa que eram antes de eu ter começado a falar. E que, de alguma maneira, vocês não pensem da mesma forma que pensavam quando eu comecei a falar. Não que devam me seguir ou pensar como eu penso, mas que a minha fala tenha produzido algum tipo de deslocamento no modo como vocês pensavam. Isso qualquer professor faz o tempo todo. Ao final do semestre, ao final da terceira unidade, o aluno deverá ser capaz ou seja, ele deverá ser capaz de fazer coisas que ele não fazia. Ele tem que deixar de ser como ele vinha sendo e se tornar algo que ele não era ainda.
Uma política pública, da mesma maneira, ela pretende estabelecer acesso, serviços, condições, funcionamento, práticas que não existiam antes, ou pelo menos que não estavam regulamentadas antes, de modo geral que não existiam. Então, quando uma política pública de saúde estabelece uma regra de vacinação obrigatória e se exige o passaporte vacinal, é porque a vacina não era obrigatória, não estava chegando em todos os lugares, e uma brecha então eu exijo aqui para que ela aconteça aqui. Então, eu vou exigir o passaporte aqui para que a vacinação aconteça lá na ponta. Por que eu quero que a vacinação aconteça? Porque eu quero menos gente ocupando os hospitais, porque o hospital custa muito caro. Vidas custam muito caro, mas a preocupação do governo não é muito menos com as vidas, é muito mais com o custo da rotina hospitalar, com a quantidade de medicamentos. Mais população doente significa mais impacto sobre a Previdência e mais impacto sobre o sistema público de saúde. Então, portanto, pensando nesse quebra-cabeça, qual é a intenção? A intenção é produzir um efeito sobre o cotidiano, de tal maneira que as pessoas vão caminhando na direção de se transformar. Do ponto de vista da formação de professores, da mesma maneira. Então, se o curso de formação de professores tinha, assim, 4 anos, agora ele pode ser 3, se ele tinha um currículo amplo, ele agora é mais restrito, se ele tinha a parte geral, ele agora tem a específica, se ele estava baseado em objetivos, ele agora está em competências, enfim. São novos modelos que vão tentar direcionar o processo de formação dos professores em um outro caminho. E professor é uma chave bem importante, professor é um fazedor de gente. O professor é o cara que vai entrar na sala de aula e vai conviver com crianças, com jovens, com adultos, e vai, como eu estou fazendo, falar, fazer coisas, proporcionar situações que vão produzir efeitos sobre essas pessoas. Então, que espécie de professores eu quero para a sociedade que eu ainda não tenho? Eu começo a formar professores agora, os caras vão se formar daqui a 4 anos, vão fazer concurso, vão entrar na carreira, daqui a 6 vão começar a produzir efeitos daqui a 10 anos. Ou seja, não tenho a menor ideia de como vai estar o mundo lá, mas eu dou aula hoje. Então, eu hoje estou tentando atuar sobre um mundo que ainda não existe, sobre um sujeito que ainda não é. Aí a questão, e essas políticas públicas de formação de professores, elas são subjetivantes, elas nos ajudam a nos singularizar? As políticas públicas, elas nos dão espaço para a gente se singularizar, para a gente se produzir, para a gente produzir diferença, ou elas estão nos sujeitando, elas estão nos assujeitando, nos colocando, nos tratando como rebanho. Particularmente, acredito que a gente continua resistindo e tem conseguido aí produzir uma série de brechas dentro desse grande campo, mas eu acho que nós não estamos ganhando essa guerra, não. Eu acho que os caras estão avançando bastante, especialmente nessa particularidade que eu estou dizendo, que é a despolitização das políticas públicas. Tá? O que eu verifico é isso, especialmente, uma progressiva despolitização das políticas públicas, em nome do favorecimento do estabelecimento de uma ilusão de consenso, tá? Que não tem outro objetivo senão silenciar exatamente a emergência, ou neutralizar a possível emergência de demandas que eventualmente poderiam colocar em xeque, em questão, os grupos que estão estabelecidos de forma hegemônica na conformação dessa sociedade aqui onde a gente está. Então, voltando para o ponto de partida, para fechar, vivemos numa sociedade democrática. Não é com a eleição de um presidente, de um governador, de um prefeito que a gente vai salvar o mundo e o dia vai amanhecer com estrelinhas, anjinhos e ursinhos carinhosos e viveram felizes para sempre. Não. A encrenca continua porque em cada momento de eleição haverá uma parcela da população que não votou naquele que se elegeu, que estará descontente, que trabalhará aí contra, mas que precisa ser atendida pela política. Pensar na unanimidade, e aí Nelson Rodrigues nos ajuda, a unanimidade é burra, ele já nos dizia e continuamos pensando. Pensar na unanimidade significaria pensar no silenciamento das singularidades, da diferença. E o grande desafio que a gente tem é como é que a gente lida com isso? Como é que a gente vive uma democracia radical? Como é que a gente pratica uma democracia, não com base na tolerância, nessa atitude arrogante e tal, mas na experiência da contingência. Vivendo a contingência e lidando com a contingência, que é um cansaço medonho,
Nosso guru da Deleuze já dizia um pouco de possível, senão um sufoco, né? Porque de vez em quando, assim, meu Deus, alguma coisinha tudo igual, porque não estou dando conta de tanta diferença, né? Mas, de qualquer maneira, como é que a gente constrói uma sociedade dessa forma? Então, entre a sujeição, né? Entre a subjetivação e a sujeição, o que eu quero perguntar o que eu quero plantar aqui como dúvida a gente está numa dividida, né? E, eventualmente, quando a gente está se subjetivando, eventualmente, para que a gente consiga se subjetivar, outros serão assujeitados. E se nós estamos sendo assujeitados, é porque tem alguém que, ao nos assujeitar, está se subjetivando, está se singularizando. A nossa sujeição, em certa medida, é a realização do projeto de alguém. Assim como o nosso exercício de subjetivação, eventualmente resultará no projeto de sujeição de alguém, né? Então, por uma vida não fascista, é pensar, não podemos cair de amores pelo poder, né? Essa é a grande sedução e talvez a grande brecha que a gente precisa pensar como é que a gente escapa. Como eu disse no começo, não trago verdades, não era essa a intenção, era botar lenha na fogueira, a gente poder falar um pouquinho sobre isso e pensar num programa que está há 10 anos formando pessoas, há 10 anos fazendo formação continuada de professores. Os egressos do programa aqui do IFSU, da educação, em grande maioria que me ocorra, são professores, são trabalhadores da educação. Então, de alguma maneira, o programa é um importante agente de subjetivação. Tá? E aí pensar como é que a gente lida com esse paradoxo, que é quando a gente pensa que o projeto de subjetivação pode redundar numa ação de sujeição lá no outro extremo. Como é que a gente lida com isso quando a gente descobre que a gente está o tempo todo com as mãos sujas também dentro disso? Bueno, isso, fechando uma hora de fala, como a gente havia um pouco combinado, para poder startar e a gente poder conversar um pouquinho. Roger, Alberto, mais uma vez, muito obrigado pelo prestígio, muito obrigado por todo esse espaço e esse movimento. Roger, contigo. Quero agradecer imensamente, né, a fala do Marcos, né? É sempre muito gostoso, né, ouvir o Marcos falar, né? Parece que ele produz algumas simplificações de coisas que são extremamente complexas, né? Acho que esse linguajar mais coloquial da fala, né, acho que produz essa possibilidade. A gente tem algumas perguntas, né, que foram feitas. Eu não sei como é que tu pretende dar conta disso. A gente faz as perguntas e vai conversando. Tenho ideia. Eu não olhei chat, não vi nada, não tenho nenhuma ideia de que questões, ou que tipo de questões. Agreguem aí, dá uma agregada em coisas que te ocorram, que eu possa tratar junto, e eu vou falando e me dá limite. Beleza. Não, tranquilo. Pergunta, então. Pergunta-se: o problema é a despolitização das políticas públicas ou a própria redução e submissão do papel programático do poder político às políticas públicas, que representa o rebaixamento de projeto político mais consistente? Perguntinha capciosa. Capciosa é difícil de entender. Tu pode repetir, por favor? Posso. Diga. Pergunta-se: o problema é a despolitização das políticas públicas, que foi o que tu abordaste em determinado momento do teu fala, ou seria a própria redução, a submissão do papel programático do poder político a políticas públicas que representam o rebaixamento do projeto político que seja mais consistente? Pergunta do Antônio Carlos Porto Silveira Júnior. Então, eu acho que não é uma coisa ou outra. Eu acho que não fica numa coisa ou outra. Eu acho que ambas as questões elas estão aí dadas. Desculpem se eu simplifiquei, se eu dei a entender que a coisa era tão simples dessa forma. A minha preocupação maior nesses últimos tempos tem sido
a esse processo que eu chamo de despolitização das políticas públicas. Mas isso é uma questão minha, na medida em que eu tenho, pela minha experiência, pela minha condição de prática profissional, enfim, tenho vivido algumas circunstâncias, algumas situações, em que a própria experiência da Base Nacional, tá, da BNCC, que naquele momento assim, era um baita desafio, vou ou não vou, fui chamado como especialista, assumi como um dos assessores, acabei trabalhando na redação da primeira e da segunda versão. Naquele momento, a questão que se colocava era, eu tomei pedrada de tudo quanto é lado, né? Especialmente o pessoal da Associação Brasileira de Currículo me deu pedrada porque eu estava indo na direção de favorecer uma discussão de currículo quando não tinha cabimento isso. Outros diziam, não, mas antes tem que pensar nas condições de trabalho do professor e tudo mais. Eu não sou burro, eu sei disso, sempre soube, não estava caindo de pato nessa história, mas qual era a leitura que naquele momento eu fazia? É inevitável, vai acontecer. E eu não vou conseguir só assim, não, eu não vou sujar minhas mãos, eu não quero ser cúmplice dessa história. Naquele momento, não se tratava de ser cúmplice ou não do estabelecimento de uma política, mas de, para mim, particularmente, entender como estavam funcionando e como estavam operando exatamente essas malhas de conexão dos diferentes grupos envolvidos nesse debate curricular no Brasil. Tá? Evidente que havia ali, era governo Dilma, a gente tinha um ministro da Educação, não era mais o Paim, não era mais a Maria Beatriz, a secretária de Educação Básica, já era o Manuel Palacios, já era o Ítalo, já havia uma outra conformação, a comissão havia sido recomposta para esse trabalho, e, naquele momento, que se sentia era a pressão da iniciativa privada, da Fundação Lehman, da Fundação Ayrton Senna, do não sei o quê, com todos os acordos, e aí era poder enxergar tudo isso. E aí, ao mesmo tempo que me serviu como um importante laboratório para a aprendizagem dessas tramas, dessas relações, não se trata então, de que lado eu estava, mas era de como é que eu lido com isso, como é que eu lido, porque não vai desaparecer. Eu não pretendia morrer no fim daquele ano e não imaginava que fosse cair um meteoro no fim daquele ano. Não imaginava que a Dilma fosse sofrer o impeachment que sofreu. No meio do processo, a gente foi atropelado por isso. Mas, exatamente dentro disso, eu precisava, naquele momento, aprender como é que funcionava, como é que estão funcionando essas relações no campo da disputa hegemônica, da disputa política. Por que um grupo galgava e acabava assumindo a posição hegemônica e não outra? Era por força do dinheiro? Era por força do vínculo político? Era por força física? Era por... O que é? Que alianças aí faziam diferença para que isso se estabelecesse? E mais do que isso, era entender como é que um documento com esse tamanho, com essa importância, ia chegar. Então, uma das coisas que eu acabei enxergando foi, por exemplo, uma das tarefas que foi estabelecida depois para a última versão foi suprime tudo que é conflituoso, suprime tudo que é problemático, suprime a discussão de gênero. A bancada evangélica veio e caçou tudo que se discutia de gênero. Então, assim, diante da impossibilidade de pautar, de manter a discussão do gênero e da sexualidade dentro da BNCC, tira. Então, quando eu falo da despolitização da política pública, eu estou dizendo o texto da BNCC não polemiza sexualidade e gênero porque ele despolitizou esse aspecto. Isso desapareceu. Como é que ele fez? Suprimiu o termo. Ponto. Ao suprimir a palavra, ao desaparecer a palavra, desaparece tudo isso. Mas como é que isso chegou nesse lugar? Como é que isso chega aí? A partir justamente da tensão entre grupos de bancada evangélica, o pessoal da direita, não sei o que não sei das quantas que vai, e aí que diz respeito a esse outro lado da questão, que é a tensão e a disputa no cotidiano, né, que é a impossibilidade de suportar o conflito. Eu acho que é via de regra isso. Não pretendo também responder assim, então, mas enfim, não sei se consegui.
O Roger, tu tem meu contato, passa, isso pode virar conversa para depois, e, enfim, pode ser conversa que a gente faça render. Não, tranquilo, Marcos. Eu vou fazer posso fazer uma questão e vou jogar junto com duas questões que vieram do chat junto, né? Será que o que você está dizendo é que há um processo de sujeição do conceito de político como modo de produzir uma subjetivação de consensos? A sujeição de... Uma sujeição do conceito de político, de política, né? Como forma de produzir uma subjetivação de consensos. Sim, isso aí. Todas as nossas ações, elas têm o propósito de fabricar a realidade. Tá? De transformar a realidade ou de fabricar a realidade, seja de cristalizar alguma coisa, seja de produzir um deslocamento, alguma coisa lá e tal. Essa prevalência das liberdades individuais, isso não é apenas uma marca do liberalismo político do século XVIII e XIX, e não apenas também um traço da matriz, enfim, civilizatória do capitalismo contemporâneo, do neoliberalismo e tudo mais. A gente vai ver isso, Roger, em coisas muito miúdas. Eu vou falar de uma coisa delicada, que é assim, ao longo dos anos 70, justamente com base em discursos de resistência e de oposição, em resposta àquilo que foi estabelecido pela ditadura militar a partir de 64, no campo educacional brasileiro, se começou a trabalhar uma perspectiva de prática libertadora ou emancipatória como redentora, como alternativa para aquilo que a gente tinha como uma escola tradicional. A gente viveu, nos primeiros anos, uma resistência à educação tradicional, mas especialmente à educação tecnicista, né, que era a que vinha tomando conta e tudo mais, e aí o discurso em função da libertação, da emancipação e tal, coisa freiriana que vem e discute. Naquele momento, no final dos anos 70, meados dos anos 70, o que a gente observa é a coincidência, o absurdo, o pior é que essa porra ficar gravada, eu estou ferrado, isso vai ficar para sempre, que inferno. É que, assim, de certa forma, vou tentar relativizar o máximo para não absurdizar o que eu estou dizendo, de certa forma, tanto a proposta mais emancipatória quanto a proposta, a perspectiva mais tecnicista, apostaram na prerrogativa da liberdade individual. Tá? No caso da pedagogia mais emancipatória, isso se materializava com o discurso em torno da autonomia, do pensar com a própria cabeça, do aluno crítico, da cidadania. Tá? Eu quero formar alunos críticos, conscientes, cidadãos e tal. O tecnicismo também quis formar e também conseguiu formar cidadãos e sujeitos autônomos, com iniciativa, empreendedores. O motivo, o conceito é completamente diferente de um e de outro, mas o efeito sobre a população ele é muito similar. O que acontece? Nós temos uma população que foi formada à luz desse tipo de iniciativa a partir dos anos 80, 90, 2000, que é de quem nós estamos falando hoje, desse presente, tá? E que nenhum de nós se afoga num come um pouca água. Nenhum de nós suporta essa diferença, suporta a coexistência, a convivência, a coexistência com tanta disparidade. Tá? Tem um material que eu gosto muito, é uma política pública, é o parecer 7 de 2010 da Câmara de Educação Básica, do Conselho Nacional de Educação, que institui as diretrizes curriculares para a educação básica, né, as diretrizes curriculares gerais para a educação básica.
É um parecer maravilhoso, um dos textos mais bonitos que eu conheço dentro dessa lógica das políticas públicas mais recentes. E, Roger, o que eles ali aparece dentro do texto é assim, diz que a gente precisa pensar a escola de um jeito diferente, tá? Porque a forma escolar, como ela está sendo praticada, ela não serve para esse projeto educacional que a gente está tentando produzir. Porque ela não dá conta, ela é insuficiente para a diversidade, para a variedade de sujeitos que habitam, que transitam a escola, o espaço escolar. Porque a escola se caracteriza pelo desencontro de expectativas, é o que diz o parecer. O que caracteriza a escola é o desencontro de expectativas dos diferentes sujeitos. Do que está se falando? Nós estamos falando de uma escola, de uma educação, de uma sociedade que tem diferentes expectativas. O pai do aluno tem uma expectativa, a diretora da escola tem outra, a coordenadora pedagógica tem outra, a tia da merenda tem outra, o aluno tem outra, o pipoqueiro que fica na calçada tem outra, o prefeito tem outra, o dono da editora do livro didático tem outra. Cada sujeito desses tem uma expectativa em relação à escola. E a escola, propriamente dita, é esse espaço que se caracteriza pela convergência e pelo desencontro dessas expectativas. Como é que a gente gere isso? Como é que tu gerencia isso? Vou chegar no ponto que tu pergunta, assim, como é que a gente lida com o consenso? O consenso ele nos assujeita, ele é uma ferramenta de sujeição ou de subjetivação. Eu preciso do consenso porque eu preciso da coletividade. O que eu preciso é entender, talvez, o ingrediente necessário é a precariedade, é a temporariedade do consenso. É pensar o consenso não pode ser definitivo. Temos consenso em relação a isto, neste momento, dadas estas circunstâncias. Daqui a 5 minutos, podemos não ter mais. Então, talvez, o que mais nos assole como fantasma é essa ideia da eternidade do consenso. Consenso como uma coisa, tu estava do meu lado, tu votou comigo, eu te apoiei, agora, velho, aquele momento era um momento, nós estamos no outro. Tu é um vira-casaca, tu é um cara que não dá para confiar em ti, tu é um tradutor, um traidor. Ah, pois é. Nos tornamos todos traidores na medida em que não podemos mais ser fiéis a grandes e mega discursos, a totens de certeza. Desapareceram os totens de certeza. Então, talvez a grande armadilha seja essa. Então, é difícil pensar, Roger, se é a coisa... onde termina a sujeição e onde começa a subjetivação. E eu mostrei os dois lados da moeda. Assim, estarmos sendo sujeitados, esse nosso assujeitamento é o efeito de um projeto muito bem pensado, muito singular, de subjetivação de um certo grupo que nesse momento é hegemônico. É um inferno pensar isso, mas nesse aspecto precisamos olhar. Perfeito, Marcos. Uma outra pergunta, então. Podemos pensar que preservar o caráter político das políticas e lutar para a construção de políticas mais abertas, mais abstratas, que regulem menos o cotidiano? Não sei. O problema das políticas, então, pensar em políticas mais abertas e mais abstratas, não, mais abstratas não. As políticas, quando elas têm uma formulação mais abstrata, elas acabam não se consolidando. Isso é uma tendência, não é uma verdade, tá? Mas é uma tendência. Uma política, justamente, ela tem que ser concreta, ela precisa estar aderida a uma materialidade, a uma dimensão de materialidade social, de materialidade econômica, senão ela não... Vou mostrar onde é que isso se esvai. Quando, por exemplo, uma política pública ligada à escolarização, tá? Ela se pauta em aprovação, índices de aprovação ou de permanência na escola, isso é um fator completamente abstrato e que, por mais que se tente regular e quantificar com índices como o PISA, a Prova Brasil, qualquer coisa, ele permanece como abstrato. Tanto é que, por exemplo, ao final desse processo agora de pandemia e tal, a orientação de boa parte das escolas é aprova todo mundo.
nós perdemos a prerrogativa de retenção, de reprovação, enfim. Fazer uma política com base nisso representa tu elevar ela a um grau de abstração em que se perde um preceito, que eu não estou defendendo, mas eu estou dizendo, esse é o preceito que existe como prevalência da política pública, que é a instrução, da escolarização pública, que é a instrução. A atual política pública da educação básica, especialmente primária, ela não atenta mais para a instrução. Ela atenta para a permanência e para a progressão, e não para a instrução. Por quê? Porque a instrução depende de fatores outros que vão ser olhados sobre outros aspectos. Tá? E aí, com isso, tu perde a prerrogativa de manejo do para que serve a escola? Para um monte de coisa. Somente aí tu joga numa esfera de abstração, e aí, então, qual é o teu propósito? Qual é o propósito dessa política? Volto a dizer, é manter os sujeitos institucionalizados, talvez de tudo que a gente espremer, todas as políticas públicas educacionais do século XX, o que sobrou, pensando na educação básica, sobrou a institucionalização. Sobrou a experiência da institucionalização, a experiência de frequentar a escola. O que nós temos como efeito das políticas da educação básica vividas ao longo do século XX é que, atualmente, praticamente 100% da população brasileira é escolarizada. Uma parcela ínfima da população brasileira não é escolarizada, ou são idosos que, enfim, ou alguma parcela da população que está em lugar de dificílimo acesso a alguma coisa. Fora isso, todos foram institucionalizados. Então, o que resultou das políticas de educação, de instrução, do Getúlio Vargas, do Anísio Teixeira, do Darcy Ribeiro? O que resultou disso? Escorre pelo meio dos dedos, o que ficou na mão? A experiência da institucionalização. Então, é complicado pensar na política pública de forma abstrata, eu preciso pensar nela de forma concreta, pagando o preço que eu tiver que pagar por isso. Mas eu que defenda, eu que lute, eu que defenda um projeto. Uma última questão, então, Marcos, tá? Para a gente não passar das 21 também, que era o que a gente tinha acordado, né? Primeiro, a Dulce Mari da Silva Voz pergunta. Dulce, querida, vamos vê-la. E se pensarmos que este modelo de concepção e prática liberal de democracia nunca foi suficiente e só tem demonstrado seu próprio esgotamento. E o Jair Jonco, que fez a pergunta para ti anterior, está questionando qual é o parecer que tu falaste anteriormente. Tá. Responder essa que é mais fácil. Depois eu respondo da Dulce. Não, o parecer é o parecer 7 de 2010 do Conselho Nacional de Educação. É o parecer que institui as diretrizes curriculares gerais para a educação básica. É um parecer da Câmara da Educação Básica. Ele é de 2010, depois ele está publicado, depois quando a Jaqueline Moll foi diretora de currículo, enfim, quando os gurias estavam lá, saiu aquele cadernão com as diretrizes curriculares para a educação básica, educação de jovens adultos, ambiental, educação inclusiva, e ele é o preâmbulo disso. Mas é fácil localizar, bota parecer 7 de 2010, Câmara de Educação Básica, Conselho Nacional de Educação, e encontra, senão eu te passo. Dulce, satisfação te encontrar. A gente se encontra em lugares inusitados. A última vez que eu vi a Dulce, acho que foi em Bagé, também lá na Unipampa. Acho que foi lá que a gente se encontrou. Mas, enfim. Eu não acho que seja um modelo que se esgota, tá? Porque eu acho que modelos não se esgotam mais. O meu receio, pelo menos assim, para a minha geração, eu não tenho a menor expectativa de ver alguma coisa diferente na minha existência. Espero que as próximas gerações consigam. Eu acho que os modelos políticos que vêm sendo experimentados e praticados a partir do estabelecimento do Estado moderno e do Estado liberal, eles passam por processos de transformação e por mudança, por modificação sistemática, porque justamente, diferentemente dos modelos anteriores, que eram modelos estruturais, que eram estabelecidos dentro de um modelo feudal, num certo reinado, enfim, de uma cidade-estado, eventualmente,
o modelo do Estado liberal, do Estado democrático contemporâneo, ele é suscetível a esses movimentos, ele é conjuntural, ele faz parte da conjuntura, ele é suscetível aos movimentos e aos arranjos do próprio campo social do qual ele emerge e o qual ele ajuda, ele contribui a fabricar. Então, assim como não existe diferença, não existe distância entre uma formação social e uma formação discursiva, na medida em que o discurso ajuda a fabricar o social vai dando as condições de possibilidade do discurso circular e tal. E existe uma profunda interimplicação, uma profunda transformação de ambos os polos, o discurso vai se mudando, a língua muda, a gramática muda e a prática social muda, né? Então, o modo como eu chamo, como eu nomeio, vai fazendo com que as coisas vão sofrendo esse tipo de alteração. Do mesmo jeito, as práticas políticas e as políticas públicas, enfim, pensando na prática política do Estado, também vai sofrendo interferências. 8 anos de governo Lula deixam marcas na forma de interpretação da Constituição, no jeito como se pronuncia uma certa palavra. 3 anos de Michel Temer deixaram marcas no jeito como se lida com a Constituição, no jeito como se trata, e assim por diante. Então, portanto, o modo como desaparece esse purismo, isso é uma das coisas que está nos deixando desconcertados, é justamente assim, cadê a esquerda e a direita? Afinal, para quem eu torço? Quem é o lobo mau? Quem é o do bem? Quem é o do mal? Não tem mais. A gente vem perdendo progressivamente isso e vem assistindo uma transformação nas performances do sujeito, né? E justamente assim, uma das questões que está em pauta hoje no momento, assim, o lançamento da candidatura do Lula e a discussão da vice-candidatura, candidato a vice-presidente, ao Alckmin e tal, né? Eu li um pequeno comentário político hoje que dizia assim, o Lula não é propriedade do PT, do Partido dos Trabalhadores, e ainda que fosse, isso não quer dizer absolutamente nada, porque o Partido dos Trabalhadores, o número de filiados hoje representa 1%, pouco mais de 1%, não chega a 2% do eleitorado brasileiro. Tá, mas ele é da esquerda? Que esquerda? E o que representa o quê? E todos os acordos que ele faz com o capital, e tudo que representa... Lula representa hoje uma alternativa a Bolsonaro, a gente está polarizando isso para um outro lado. Então, ele deixa de ser uma prerrogativa de um partido, de um grupo social, de uma formação. Esse é o desespero, por exemplo, de alguns grupos partidários que já fizeram uma frente de esquerda e que estão recuando. Um PSOL, por exemplo, que começa a questionar, dizer, opa, com o Alckmin, acho que a gente não senta na mesma mesa. Então, vamos ter que rever. E desaparece isso. Então, pensar assim, será que o modelo faliu? Não, ele é mutante, ele é absolutamente mutante, ele não vai parar e acho que ele não é ultrapassável, porque ele vai dar conta de se mexer, porque somos nós que estamos metidos nisso. Somos nós que ajudamos a fazer esse tipo de movimentação. Quando a gente tensiona, quando a gente se opõe, a gente suscita. Quando a gente faz um movimento de oposição em defesa das vacinas, a gente obriga o governo a tomar uma certa posição e mudar a atitude. Bom, do jeito que a gente estava indo, opa, nós vamos quebrar. Não, nós temos que flexibilizar. Ao fazer arranjos em resposta às demandas, o próprio Estado vai se moldando nesse movimento e vai passando por transformações. Então, eu não sei se a gente... Eu não fecharia muito com essa ideia de um movimento superado. Como, assim, eu já rasguei meus caderninhos que eu escrevia lá, a luta pela superação do capitalismo e tal. Né? Acho que não vamos superar, acho que não tem isso. Eu, pelo menos, na minha geração, não. Vou continuar brigando. Eu vou continuar brigando. Não significa que eu joguei a toalha, não, de jeito nenhum. Eu vou cabeça dura, carrancudo, penso diferente de tudo isso. Mas eu não tenho expectativa de que isso resulte num projeto planetário de uma população maravilhosa. Assim. Vamos chegando. Obrigado, Marcos, pela brilhante contribuição, né, pelo carinho, né, com que tu retornam depois de 10 anos aqui para novamente inaugurar um ciclo, né, agora com o nosso programa de doutorado. Né. Agradecer a presença do professor Alberto Coelho, né, que é o coordenador adjunto do programa, né, e a gente aqui representa todo um coletivo, né? Já que isso estava em pauta, né?
que se montou, como algumas das autoridades declararam, né? Alguns aqui estão juntos há mais de 15 anos, né? Enquanto grupo, tá? Desde da Cristiane, né? Que tu lembraste na tua fala, né? Como primeira coordenadora do programa, depois o professor Goy, né? O Donald Kerr Jr., né? Nosso querido Goy, foi coordenador, a professora Ana Paula de Araújo Cunha, né? E agora eu, né? Como coordenador nesses últimos anos. E que venham outros, né? E que o programa continue produzindo, eu acho, a sua parcela de resistência, que acho que é um pouco disso que se trata um pouco da tua fala também, né? Resistir aos discursos e tentar, dentro da medida do possível, naquilo que a gente consegue fazer, nos pequenos momentos, nos pequenos encontros, né? Fazer um pouquinho de diferença. Acho que é isso que a gente vem tentando. Também não acredito em projeto planetário, Marcos. Ainda acredito na micropolítica Foucaultiana. Acredito nesses pequenos detalhes e eu acho que a gente tem um grupo que eu preciso enaltecer, que faz isso, né? Que vem fazendo isso e acho que ainda tem tempo para continuar fazendo isso. Alberto, não sei se tu queres colocar alguma coisa para a gente ir fechando a nossa... Rapidamente, agradecer o Marcos pela essa bela conversa que esteve com a gente aí, nos situar em 10 anos, né, nessa passagem de tempo que estava bem melhor antes, que está agora, mas está muito difícil, né, Marcos? Mas, enfim, a gente está aí. E eu só anotei algo aqui em relação à ideia da formação de professores, né, suportando o caos, que eu diria que é com o suporte do caos, e no sentido da movimentação, do infinito, né, da heterogeneidade, da multiplicidade, para a gente, então, fazer uma ação mais afirmativa para uma vida que a gente acredita dentro do programa, né? Eu sei que eu estou falando isso em nome do grupo, dos meus colegas, e agradecer, então, a tua bela fala aí. Tem muito efeito aqui, aí vamos aguardar a próxima oportunidade. Sei que a vida vai nos colocar aí numa mesa de bar, uma cervejinha gelada para a gente conversar. Obrigado, Marcos. Que assim seja, que se realizem teus desejos, tuas palavras. Vamos nessa. Não, é uma satisfação mesmo, assim, é super legal. Eu me sinto super cúmplice do programa e de vocês. A gente tem muito mais do que uma ligação formal, acadêmica, institucional. A gente é amigo, a gente é parceiro há muito tempo. Quando tu nomeia, o pessoal todo que circula, que é corpo docente, que já foi corpo docente do programa, são pessoas que fazem parte da minha vida, que fazem parte do meu projeto, que fizeram parte de diferentes projetos, como arte educador, como militante, como artista de teatro, como, enfim, como adolescente, como jovem, como guri, correteando pela cidade, pelas calçadas da cidade, né? E a gente carrega isso de um jeito super bonito. E acho que o programa tem, que eu estava falando e falei no começo, as instituições, nesse caso, voltando a dizer, elas vão, daí para frente, elas só amadurecem, elas vão se transformando e vão amadurecendo. Daqui a uns anos nós não vamos mais estar aqui, outras pessoas estarão, né? Vai ter ainda um mais velhinho, mas no tempo do Roger, mas quando o Alberto estava, alguém ainda vai dizer essas coisas, vai tentar, e a outra vai dizer, mas agora o Roger não está mais, os tempos são outros, e a gente vai na direção desse mundo. E é isso. O nosso tempo é o tempo que a gente está aqui, está nesse momento, está vivo, está participando disso, e precisamos pensar nessa provisoriedade, nessa precariedade no tempo, renunciar à ideia de eternidade. Eu acho que dói horrores, assim, mas sair fora desse para sempre, né? Para todos, para sempre, né? Acho que isso é que a gente tem que aprender a abrir mão. Enfim, aí a gente vai mais tranquilo. Vamos lá. Obrigado. Teu microfone está fechado. Aí ele vai abrir o microfone e fecha a câmera. Ele tá... Parece os guri nas aulas. Parece os guri nas aulas. Ainda não consegui dominar totalmente a tecnologia. Não, agradecer, então, né, de novo, e foi um prazer, e que a gente possa se encontrar presencialmente daqui a pouco tempo. Boa noite, então.
Boa noite, Marcos. Patrícia, Alexandra, a Estela vai fazer o fechamento. É. Tá, obrigado. Uma boa noite a todos. Boa noite. Roger faz um fechamento para dizer assim, então, vos declaro, não sei o que, não sei o que. Falta as Ela palavras passou para ti, mágicas, Roger. A Estela passou para ti aí. Não, acho que está fechado já. Eu acho que já... Eu acho que a gente... É isso, né, Alberto? eu acho a gente se declara... A gente declara a sessão encerrada. A gente declara a sessão encerrada. Muito obrigado para todo mundo que estava nos ouvindo. Obrigado a todo mundo que está lá. Uma delícia. Até mais. Tchau, gente. Bravo.